Bom, o vídeo de hoje é sobre uma das melhores HQs que eu li no ano passado, sem sombra de dúvida. Então preparem-se, porque o vídeo de hoje é sobre uma das melhores HQs nacionais que foi lançada nos últimos tempos. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre O Elísio, HQ do Renato Dalmaso. Bom, antes de começar o vídeo, para você que quer contribuir com iniciativas feitas por mulheres, tá no ar o Catarse da HQ O Último Jogo, HQ da Renata Cibeles e da Mari Santos. Elas duas fazem parte do projeto Gibi de Menininha, que teve o Historietas de Terror e Putaria e o Faroeste Mais Embaixo, que são HQs incríveis de terror e putaria feitas por mulheres. E agora elas estão trazendo O Último Jogo, que é uma HQ de terror, sem putaria, segundo elas, mas que parece ser muito legal, parece ser uma aventura muito instigante, com caça-vampiros, bruxos. Então, dá uma olhada lá no projeto. Se você curtir, compartilhe, apoie, para poder fortalecer cada vez mais o trabalho das quadrinistas mulheres que estão fazendo coisas muito legais. Então agora vamos falar sobre o Elísio. Não esquece de clicar em curtir aqui para dar uma ajudinha pra gente, já se inscreve no canal. E bora falar sobre essa HQ magnífica do Renato Dalmaso. Bom, foi muito engraçado quando eu peguei essa HQ, porque eu peguei ela pra ler assim... Eu peguei meio que pra dar uma folhada pra ler as primeiras páginas, né? Porque eu lembro que era um dia que eu tava com muito trabalho, muita coisa, e no fim eu li ela inteira. Tipo, eu fiquei horas com ela na mão, assim, e acabei lendo direto, porque é uma HQ que é muito difícil de você parar de ler, porque a narrativa é muito boa. O Renato Dalmaso, essa é a primeira HQ dele e ele já chega com o pé na porta, porque é uma coisa realmente muito bem feita. É um projeto que, segundo ele, demorou bastante tempo, né, pra amadurecer. Ele sempre quis escrever uma HQ de guerra, aí ele acabou chegando na história do soldado Eliseu, que é um soldado brasileiro que foi pra Segunda Guerra Mundial. Então é muito legal ver como isso foi se dando, e eu não consigo imaginar o Renato Dalmaso fazendo outra coisa que não sejam quadrinhos, porque o trabalho dele é muito sensacional. A narrativa é muito bem desenvolvida e ela realmente te conduz e te prende e te faz querer saber cada vez mais. Ele cria momentos de tensão muito bem. É uma HQ de guerra e eu acho muito legal porque é uma HQ que não romantiza de forma nenhuma a guerra. E isso eu acho muito importante, né? Porque a gente geralmente vê filmes, né? Tem muito filme, todo ano no Oscar tem um filme de guerra, e nesses filmes, de alguma forma, existe, às vezes em alguns não, obviamente, mas em muitos acontece essa romantização do soldado, da guerra, da luta, e etc. E eu acho muito bom como o Renato traz uma lupa nessa história pra miséria da guerra, né? Pra todos os problemas em diversos âmbitos. Ele faz de uma forma muito tridimensional que me fez questionar várias coisas que eu nunca tinha me atentado, né? Ele deixa muito forte a questão de como a guerra ela acontece nas periferias dos países, né? De como vai para cidadezinhas menores e demora para chegar nos grandes centros urbanos, né? Como de alguma forma esses conflitos são empurrados para longe, né? Jogam as pessoas das camadas mais baixas para a linha de frente e para longe das cidades, né? Para lutar essas guerras que têm interesses econômicos dos centros urbanos, obviamente. E aí depois demora muito para essa guerra chegar, né? E se ela chega no centro urbano é porque realmente a coisa tá muito feia. Ela é baseada numa história real, a história do soldado Eliseu de Oliveira, de São José dos Campos, que foi convocado para ir para a Segunda Guerra Mundial, e mostra bastante essa questão de, por exemplo, como as tropas brasileiras não tinham treino algum e foram enviadas para um dos maiores conflitos bélicos da história. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1939 e 1945, e ela jogou ali no meio da Europa todas essas várias nações, né? Então você vê várias pessoas de várias nacionalidades diferentes convivendo dentro deste conflito, né? E aí tem uma sacada que eu acho genial do Renato Dalmaso aqui, que ele não traduz os diálogos. Então é muito interessante, porque você, leitor, se sente jogado ali no meio da guerra também e no meio de todas essas culturas. Então você vê as pessoas falando, e, por exemplo, se você fala alguma coisa de alguma das línguas, você vai entender. Se você não fala, você não vai entender nada que tá acontecendo, e aí outras pessoas vão... E aí tem toda aquela questão, tipo, de alguém fala uma coisa, aí o personagem não entende, aí o outro fala, ele tá te dizendo isso. E aí, quando o leitor faz o exercício, né, de ir atrás das traduções, etc., às vezes você descobre que a pessoa não tá falando nada daquilo, ou falou realmente aquilo, e isso é muito interessante.
Eu acho muito legal isso de colocar o leitor também nessa posição ativa, né? De colocar o leitor na posição de, eu vou ter que pesquisar. Eu vou ter que achar um dicionário pra entender o que ele tá falando aqui, sabe? E mesmo assim, na minha primeira leitura, o que eu não entendia, eu achei melhor não entender mesmo. E aí é uma outra experiência, né? Uma outra experiência que você tem com a HQ. E aí eu acho que é um dos pontos altos aqui, né? É muito imersivo nesse sentido, né? Porque além dele te puxar pra história pelo modo como ela é instigante, ele te coloca meio que nessa situação de não entender o que algumas pessoas estão falando e tudo mais. Então é muito bacana. Outra contradição que é colocada aqui também, que é muito interessante, é, por exemplo, como as tropas americanas reagem às tropas brasileiras, né? Porque no Brasil, os soldados negros lutavam ao lado dos soldados brancos, né? Nos Estados Unidos, estava numa época muito efervescente desse racismo, dessa segregação racial. Então, para eles era muito inaceitável isso, né? Era muito esquisito ver essas questões. E aí, como no Brasil o racismo ele desde sempre foi muito velado, né? Ele não era tão escancarado. Os soldados negros lutavam ao lado dos soldados brancos. E uma coisa que fica muito explícita na HQ, que é uma grande contradição da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu não tinha parado pra pensar nessas questões, é que as tropas brasileiras foram lutar contra os regimes nazifascistas, né? Ou seja, foram lutar por democracia. E aí é muito contraditório porque o Brasil vivia uma ditadura na época. Então a ditadura mandou soldados para uma guerra por democracia. E isso fez com que os próprios soldados tivessem muitas questões, né? E por isso que, por exemplo, esses soldados não foram reconhecidos, condecorados. O Eliseu, ele tem a sua velhice e a sua morte numa situação de completo anonimato, né? Porque, na verdade, esses soldados eles eram muito perigosos quando eles voltavam, porque eles estavam contaminados por muitas ideias democráticas. Então era muito mais interessante para o Estado abafar esses soldados e segregá-los de alguma forma da sociedade, né? Então eu acho muito incrível como o Renato Dalmaso ele pega esses documentos que existem sobre o Eliseu, sobre a história dele, etc. e compartilha essa história com a gente de uma forma muito bem escrita, muito bem desenvolvida, muito bem desenhada. A arte é sublime. Então é muito interessante como tudo isso é construído e vai jogando todos esses questionamentos, todas essas coisas. É realmente uma HQ extremamente tridimensional, é muito incrível. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas travado na mesma página olhando uma arte incrível. Vai um redondíssimo 10 de 10. O trabalho do Renato Dalmaso é fenomenal, a narrativa visual dele é belíssima, as aquarelas que ele constrói aqui, que ele cria, são muito bonitas, é tudo muito bonito. Eu sou um grande fã do Alex Ross, né, todo mundo já sabe, eu falo bastante das HQs dele, mas eu me sentia lendo uma coisa do Alex Ross, né, e sabendo que ele era uma das referências do Renato Dalmaso, eu imagino que ele ficaria feliz de ouvir isso, né, mas eu acho que não fica devendo nada pra uma HQ gringa, assim, nada. A arte é sublime, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. A narrativa é foda também, né, mas vamos nos ater às artes. E o nível de detalhamento, os cenários, o modo como ele constrói os cenários, que ele desenha tudo, é muito fenomenal, é 10 e não tem como... tinha que ser 11. Próximo risco, o risco de contrato eterno, o risco de você ler uma infinidade de HQs para completar essa história, vai uma nota 3 de 10. Ela é uma HQ curta, ela tem bastante diálogo, mas são diálogos muito bem escritos, né? São diálogos muito gostosos de serem lidos, né? Então ela tem seu início, meio e fim, né? Uma HQ biográfica. Então ela não imagino que ela abra margem para continuações, né? Então sinto que ela finaliza bem ali mesmo, curtinha, rápida, não tem que ler uma infinidade de coisas. Próximo risco, o risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts desse universo, vai uma nota 7 de 10. Por ser uma HQ biográfica, eu acho que ela não abre tanto espaço para fanfics, né, para redesenhos desses personagens e etc. Mas ela é muito, de alguma forma, cinematográfica, né, dá pra imaginar muito bem, eu acho que daria uma boa adaptação
pro cinema dessa história. Eu acho que esse tipo de narrativa tem que alcançar mesmo o mainstream, para todo mundo conhecer a história desses soldados, conhecer essas questões da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que eu acho que a gente sabe muito pouco ainda a respeito, a gente fala muito pouco sobre isso. Então ela é uma HQ instigante para se pensar umas boas adaptações dessa história ainda. Próximo risco, risco de esmagamento, risco da realidade retratada aqui te esmagar feito uma panqueca, vai um redondíssimo 10 de 10. É uma HQ completamente esmagadora, porque como eu disse, ela não romantiza em nada a guerra, né? Não romantiza em nada essas questões. Então você fica o tempo inteiro meio que se imaginando o que aconteceria se você estivesse naquela situação. Lembro que eu li bem na época daquelas grandes tensões bélicas que estavam rolando, que geraram o receio de uma possível terceira guerra mundial. Então você fica muito pensando, o que aconteceria se estourasse um grande conflito e aí é isso, né? Todas as pessoas fossem mandadas pra linha de frente dessa guerra, né? Sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de preparo. Então o Renato escreve muito bem isso, ele mostra muito bem quais são os preços da guerra, né? O que ela gera nas pessoas. Então é completamente esmagadora essa HQ. Partindo então para o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai uma nota 10 de 10. É uma HQ extremamente explosiva também, ela tem várias reviravoltas e você vai ficando cada vez mais instigado para acompanhar a história. Como eu disse, eu comecei querendo ler as primeiras 5 páginas e li a HQ inteira numa tacada só, porque ela realmente vai te levando e é uma experiência muito imersiva, então realmente sua cabeça explode, você fica meio que naquela loucura da guerra junto com o Eliseu. Então realmente não tem como não ser um 10 de 10. Vamos ao último risco, o risco pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, e vai uma nota 10 de 10. É uma HQ com uma arte sensacional, uma das artes mais bonitas que eu já vi. A narrativa é completamente envolvente, te faz querer ler e querer saber cada vez mais. E é muito importante que a gente espalhe essas histórias de soldados do nosso país, né, que ficaram completamente anônimos e lutaram nesses conflitos e foram lutar por democracia. Eu acho que é muito importante que a gente reconheça e preserve cada vez mais a nossa memória e a nossa história. Então eu acho muito bonito que a gente tenha artistas como o Renato Dalmaso, que faz com que o seu trabalho perpetue e divulgue de alguma forma todas essas questões, né? E até as contradições e toda a tridimensionalidade dessas situações que envolvem a história do nosso país. Então divulguem e principalmente leiam o Elísio, porque é uma HQ incrível. Ele foi contemplado pelo PROAC de incentivo à produção de quadrinhos nacional e em parceria com a editora VEC conseguiu lançar esse livro incrível. É muito boa a edição, vale muito a pena, então vale muito a pena adquirir o Elísio. Quer ficar mais próximo da gente aqui do canal? Ter acesso à nossa comunidade, a conteúdos exclusivos? Aqui na Maré Geek a gente tem um compromisso muito grande com contar histórias. A gente quer trazer um pouco mais de diversidade e novas ideias ao mundo nerd, que infelizmente tem tantos conceitos ainda muito arraigados. Por isso a gente está lançando esse Catarse, para que a gente possa continuar com todos os nossos programas e trazendo novas temporadas de Desaventureiros, a nossa websérie de fantasia medieval. Mesmo que você não possa contribuir com muito, pelo menos divulgando o nosso Catarse, os nossos programas, espalhando a palavra da Maré Geek já é uma grande ajuda. E mesmo que você possa contribuir com pouco, você já vai ter acesso à nossa comunidade, onde está toda a equipe de todos os nossos programas e onde a gente lança todo tipo de conteúdo bônus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo pra dar aquela ajudinha pra gente, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek pra ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.